Durante muito tempo na minha vida, eu sempre quis mudar. Só que eu queria, na verdade, mudar de uma forma que eu queria novas oportunidades na vida, eu queria novas respostas, eu queria conhecer novas pessoas, eu queria prosperidade, eu queria tudo novo, eu queria viver algo diferente, eu queria encontrar o meu propósito. Mas tinha um problema que eu ainda não estava conseguindo enxergar, eu não queria enxergar. Eu queria uma vida nova, queria ser uma nova pessoa, continuando sendo o mesmo homem que eu era. E isso é impossível, não tem como acontecer. Se você quiser ser uma nova pessoa, você tem que mudar. E essa é a premissa, esse é o conteúdo, esta é a dica, é a mensagem desse vídeo de hoje. Então, se você está aqui, você é novo aqui no canal, prazer, eu me chamo Alex, seja bem-vindo aqui, o Alex Além do Tarô, o canal onde eu conto toda a minha jornada na espiritualidade, a minha jornada de expansão de consciência, de despertar espiritual que me fez chegar onde eu estou hoje, tá certo? Então aqui, ó, quando eu comecei a compreender muita coisa, uma das maiores lições na minha jornada foi essa. As mudanças que eu queria na vida não estavam fora, não estavam em comportamentos que talvez meio erráticos até, na verdade. Eu queria que tudo mudasse. Eu queria construir uma nova realidade. Mas isso é impossível construir uma nova realidade sendo uma pessoa diferente que você já era. Não tem como. Isso é impossível. As pessoas na vida elas querem mudanças, né? Elas querem coisas novas. Eu quero um novo relacionamento. Eu quero um novo trabalho. Eu quero prosperar na vida. Eu quero ficar rico. Mas não adianta você querer todas essas coisas se você continua sendo a pessoa de antes. Toda mudança requer uma escolha e toda escolha ela tem uma... Você precisa, tá? Tem uma renúncia a ser feita nessas escolhas. Então, assim, ó, de alguma maneira, muito na minha vida, a minha vida não estava dando muito certo em muitas questões, principalmente questões de relacionamento e área profissional, porque eu queria que tudo fosse do jeito que eu queria naquele momento, mas tinha uma coisa que eu não estava abrindo mão e era uma forma inconsciente, eu não estava conseguindo entender, que era mudar a minha personalidade, fazer um trabalho aqui de mudança de autoimagem, por exemplo. Não adianta eu querer ser uma pessoa muito bem sucedida profissionalmente se eu não estava mudando comportamentos, hábitos que eu tinha em mim, que de alguma forma não estavam fazendo, não era sadio, era tóxico, eu não conseguia. Então não adianta, porque aquilo que a gente atrai, aquilo que a gente realiza, aquilo que se espelha aqui na fisicalidade, ele é só um reflexo de dentro da gente. Eu sempre olhava para a minha vida, né? É aquela questão, né? A gente sempre quer a resposta da espiritualidade, quer reconhecimento, quer mais dinheiro, quer oportunidade, quer prosperar, quer compreender certas coisas. Por que essas coisas acontecem se você não muda por dentro? Então a mudança é inerente. Cara, escolha uma renúncia, nunca esqueça dessa frase. E a minha vida começou a mudar quando eu comecei a mudar por dentro. E foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Por que foi uma decisão difícil? Muitos aqui vão se questionar. Porque é difícil mudar. É difícil sair da zona de conforto. É difícil você se transformar numa outra pessoa quando o seu ego não deixa. É complicado. Porque existe algo chamado zona de conforto. É esse o problema. Esse, na verdade, é todo o problema. E, na verdade, para você ter uma nova vida, você vai ter que se sentir desconfortável com você mesmo até. Caso contrário, você não vai conseguir mudar. Eu olhava para a minha vida e eu ficava pensando, né? Quando isso mudar, vai ficar bem. Essas coisas vão começar a acontecer. Quando aquilo acontecer, eu vou ser feliz. Quando aquela oportunidade aparecer, olha só o que eu estou falando. Eu pensava assim, e garanto que muitos de vocês ainda pensam. Eu pensava assim, quando aquela oportunidade aparecer, finalmente a minha vida vai começar. Aí vem uma questão que é muito desconfortável. Eu estava esperando a vida mudar para eu me transformar. Só que aí que tá. Aí você tem que fazer uma pergunta, tá? Quem é você quando ninguém está te olhando? Faça esse exercício, se olhe na frente do espelho. E quando eu falo numa questão de uma busca de uma nova identidade para ter novos resultados, é sobre isso. Eu não estou falando do seu nome, do seu RG, do seu CPF, nem da sua profissão, nem da... Porque é muito interessante, né? As pessoas sempre perguntam, quando estão conhecendo uma pessoa, a pessoa sempre pergunta, o que você faz? Né? Querem tentar te identificar pela tua profissão, pela titulação que você tem. Mas será que isso aí verdadeiramente
Mostra quem você realmente é. Fica aqui também esse questionamento, porque isso é muito importante. Isso faz parte de todo esse trabalho de mudança de identidade, para você ter a realidade que você quer. Você tem orgulho da sua profissão? Você colocaria a sua profissão hoje na sua biografia? Você é assim? Fica aqui o questionamento, porque isso é muito importante. E aí, se perguntar isso para você, de novo, você se questiona, quem sou eu de verdade? Por que as mudanças na minha vida não estão acontecendo? Você vai começar a entender porque a mudança ela vem de dentro. Você só vai conseguir ter uma realidade que você sonha se você mudar. Não espere de fora. Aí fica sempre assim, né? Ah, as coisas na minha vida não estão acontecendo, né? Por quê? Ah, porque eu sou assim mesmo. Não, porque assim, aí você sempre vai questionar, ah não, mas na verdade isso não está acontecendo porque isso não é para mim, mas você na verdade você quer. Ah não, mas isso aí eu não sou assim, eu nunca vou conseguir, é muito difícil, dinheiro é difícil de conseguir, sabe? Sabe aquelas inverdades que sempre plantaram na sua mente desde criança, que dinheiro é sujo, que dinheiro não nasce em árvore, e quem ganha dinheiro é uma pessoa mau caráter, ela tem que passar a perna em alguém para poder prosperar financeiramente. Ou então, eu não tenho sorte nenhuma, eu tenho um dedo podre para homem, tenho um dedo podre para mulher, eu não consigo nenhum relacionamento. Na verdade, tudo que está acontecendo com você é um reflexo que tem dentro de você. Se você tem um dedo podre para homem é porque você é uma pessoa podre. Se você é uma pessoa que não consegue dinheiro e tem esses pensamentos que dinheiro é sujo, você nunca vai conseguir dinheiro. Essa é a mais pura realidade, é a mais pura verdade. Aí eu vou te dizer que uma das maiores prisões e mais poderosas, tá? Que pode ser muito inocente, mas ela é do tipo, eu sou assim mesmo. Aí eu te pergunto, como é que você é? De verdade. Faz essa pergunta agora, se questione. Olha no espelho, tenha coragem, como é que você é? Aí você se pergunta, você começa a olhar aqui no seu ambiente externo e ver, cara, essa não é a vida que eu tenho, que eu quis, sempre quis. Tem algumas situações aqui, tem problemas aqui, eu não estava querendo... Você está entendendo onde eu quero chegar? Porque, na verdade, você tem que fazer assim, ó. Vamos traçar aqui um paralelo psicológico, tá? Muitas vezes a gente carrega ideia que elas são construídas sempre ao longo da vida de acordo com aquilo que as pessoas, elas ficam curtindo, elas ficam projetando e você acaba também projetando isso nos outros, né? Porque por dentro, muito acontece a partir da infância. Vamos traçar aqui um perfil psicológico, tá? Tudo começa a partir da infância. Como é que diziam que você tinha que ser? Ah, não, você tem que estudar porque você tem que ter um emprego, você tem que trabalhar e tal coisa, porque a família que trabalha, porque isso aqui é um tipo de emprego que dá dinheiro, você tem que ser médico, engenheiro, advogado, você tem que ser uma pessoa que tem que fazer um concurso público para ter uma segurança financeira. Só que muitas vezes você vai olhar, você não quer nada daquilo. Você nem é aquilo. Você tem um desejo de ser outra coisa, ser uma pessoa mais livre, eu quero viver na praia, eu quero viver da arte. Nada contra, mas também nada a favor. Tudo depende de como você é de verdade. Se você faz aquilo que o seu coração manda, que você realmente é de verdade, você vai prosperar financeiramente, sendo bem sincero aqui, independente, tá? Porque você quer as mudanças, mas você quer mudar. Então a mudança ela é inerente, só ela que vai. Então tem muita coisa que acontece na nossa vida que de alguma forma trava quem a gente realmente é e na nossa busca da nossa identidade, por exemplo, traumas de infância, experiências ruins, fracassos, expectativas familiares, como eu falei anteriormente, né? Daquilo que você sempre ouve, né? Que você acaba interpretando de um jeito e tomando essa verdade para você e você, na verdade, não tem nada disso, né? Aí vai chegar um momento que você tem que parar e dizer, eu vivi uma experiência, eu fui rejeitada num relacionamento, num trabalho, eu vivi uma experiência, assim, foi ruim, porque eu sei porque eu vivi isso também. Tudo que eu estou dizendo aqui para vocês, eu estou falando, são coisas que eu vivi. Aí você, eu sou uma pessoa que sempre será rejeitada, eu sou uma pessoa que nunca vai conseguir alcançar o que eu sempre quis. Pois é, aí fica aquela... Se você ficar pensando assim, você só vai ser assim. Você só vai ter experiências que vão lhe rejeitar, vai ter experiências que não vão lhe dar o devido valor, você vai se sentir uma pessoa fracassada. Essa é a diferença, tá? Uma coisa é você ter uma experiência, outra coisa é você ser quem você é e fazer dessa experiência algo que vai fazer crescer em você quem você verdadeiramente é.
Por isso que a busca da verdadeira identidade é algo muito importante e é difícil, tá? É porque lá no passado que você começa a criar o futuro. São esses traumas, esses pensamentos. É aí que eu comecei a perceber, porque lá no meu passado, na minha infância, eu nasci num berço de pessoas espiritualizadas, né? Espiritualistas, umbandistas, espíritas kardecistas. Já tinha contato com tarô, com mediunidade, com paranormalidade desde cedo. Só que falavam para mim que isso não era para você, isso não vai dar lugar nenhum, você não nasceu para isso, mesmo sentindo que tinha nascido para isso. E agora eu quero que você coloque isso na sua realidade. Se você está vivendo aquilo que você veio para viver, ou você simplesmente estava vivendo sob a expectativa das outras pessoas. Pois é. Aí que, na verdade, eu comecei a perceber que as minhas escolhas, elas, de alguma forma, elas... é como se tinha muitas crenças ali ainda que estavam enraizadas, e eu não conseguia tirar. Aí você começa a se... por exemplo, eu quero mudar de vida, eu mudo de cidade, eu mudo de emprego, né, mudo de relacionamento, muda de projeto, muda de situação, mas continua com os mesmos resultados, né? Por quê? Porque você ainda não mudou, você só está mudando de forma geográfica, você só está mudando na forma externa, na área externa, no reflexo externo. Porque nós somos, você vive, você holografa a realidade que você é. Tudo aqui que você está vivendo agora, que você está olhando, na verdade não existe, é você que está criando. Claro que isso aqui agora é um assunto metafísico de mecânica quântica mais avançado, que eu vou falar isso em outros vídeos futuramente. Mas por enquanto eu quero que você é o seguinte, se você, não é porque você mudou de cenário, você mudou de lugar, você mudou de cidade de emprego, que você vai mudar porque você está levando ainda um antigo personagem junto. É isso, é o fundamental. É isso que faz a diferença. Às vezes a gente muda de cidade, muda de emprego, muda todo o cenário externo. Mas a gente leva junto com você, com a gente, aquele personagem antigo. Por isso que as coisas não funcionam. Tá? Aí que é aquela questão, a espiritualidade, ela não vem sem transformação, sem mudança. E foi aqui que eu comecei a me questionar, até minha própria visão da espiritualidade, porque na verdade eu achava que conhecia, mas na verdade não tinha nada a ver. Porque você pode meditar, frequentar cultos e frequentar igrejas, frequentar terreiros, você pode, estudar espiritualidade, consultar o próprio tarô, baralho cigano, falar sobre energias, linhagem cósmica, registros acásticos, espiritualidade, fraternidade branca. Pode ler dezenas, centenas de livros e continuar repetindo sempre os mesmos padrões, aí não adianta nada. O conhecimento espiritual ele não significa necessariamente que você vai expandir a sua consciência. Fique com essa frase, conhecimento espiritual não significa que necessariamente você vai, de alguma forma, expandir a sua consciência. Isso é importante, porque a consciência não é aquilo que você sabe, aquilo que, de alguma maneira, vai transformar você de dentro para fora e vai transformar a vida que você está aqui agora holografando. Por isso que quando eu voltei a estudar autoconhecimento, por isso que o autoconhecimento é uma faca de dois gumes, muitas pessoas querem se autoconhecer, mas têm medo daquela verdade que elas vão revelar delas mesmas. E isso é fundamental. Às vezes se você quer se autoconhecer, é perigoso. Você pode até se dar conta que você não é uma pessoa tão legal assim, que todo mundo... Porque você estava numa máscara social, querendo se mostrar de uma pessoa boazinha, mas você tinha tanto trauma, tanta crença, tanta coisa, tanta sombra aí que queria luz, e você não estava colocando luz aonde só há sombras. A sombra que é a luz. Você não pode se esconder, você não pode esconder quem você é, você não pode esconder a sua verdadeira identidade. Por isso que você não tem os resultados, por isso que a sua vida continua uma merda, por isso que as coisas não funcionam, porque você não muda. E eu, quando eu tive coragem de admitir quem eu verdadeiramente era, os meus erros, abraçar as minhas angústias, os meus medos, né? Aí as coisas começaram a acontecer. Aí eu vi que não adiantava se mudar de relacionamento, mudar de profissão, mudar de empresa, mudar as amizades, porque eu não estava mudando. Então a mudança é para dentro. Eu tive que começar a fazer escolhas diferentes a partir de quem eu era. Eu tive que me escolher e me entender. Por isso que daí o tarô voltou de uma forma muito forte na minha vida, a espiritualidade voltou de uma forma muito forte na minha vida. Depois de situações que o próprio universo teve que me mostrar, noite escura da alma, torres que vieram na minha vida,
divórcio, falência, isolamento, passar fome, passar trabalho. Não estou querendo aqui enaltecer isso para vocês. E nem necessariamente é que você precisa passar por isso. Mas no meu caso foi, cada um tem a sua experiência individual. Esse processo de individuação para você voltar a ser quem você verdadeiramente era. Por isso que é interessante quando a gente se aproxima numa fase da vida, começa aquele processo que a gente chama de metanoia, falando um pouquinho agora de psicologia, porque esse processo traz para você uma nova mentalidade, até para você, na verdade, quando se olhar no espelho, se enxergar de forma diferente, entender onde estão os seus erros e você vai ver que o erro era você. Tentar ser uma pessoa, se encaixar na sociedade sendo uma outra pessoa, criando uma máscara social, uma personagem que não tinha nada a ver com você. Chega uma hora que a verdade vem à tona e você vai ter que encarar. E isso é fundamental. Aí foi que eu percebi que na verdade, eu estava só reagindo ao mundo e não estava criando o mundo de acordo com aquilo que eu tinha que ser. Criava expectativas externas, mas por dentro eu era uma pessoa quebrada, não era aquilo mesmo, sabe? Estava vivendo uma falsidade, estava vivendo uma falácia. Aí eu tive que assumir alguns riscos, encarar alguns medos, assumir que eu era uma pessoa fadada a trazer aqui mensagens, trazer experiência de vida, utilizar o tarô como instrumento de expansão de consciência e de despertar espiritual. Aí minha vida começou a mudar. Sabe por quê? Porque eu perdi o medo de ser quem eu era. Isso é o mais importante. Aí você precisa se tornar aquilo que você veio para ser. Aí você vai começar a entender que tudo começa a ficar mais simples, mais fácil. E eu quero te fazer uma pergunta. Você quer prosperidade? Você quer viver da espiritualidade? Você quer entender? Quer realizar um projeto? Quer ter um amor verdadeiro? Quer ter um relacionamento? Quer ter um emprego dos sonhos? Quer prosperar? Quer enriquecer? Então, você tem que ser você, não a outra pessoa. Você até pode se espelhar em outras pessoas, tá? Isso é normal e até saudável. Mas é só se espelhar, mas não ser ela. Você tem que ser você, tá? Então aqui, ó, talvez você esteja pedindo por uma vida nova. Uma oportunidade nova de vida, um novo relacionamento, um novo emprego, uma nova chance de prosperar, de ser feliz, de enriquecer, de ser uma pessoa leve, livre, criar uma nova realidade. Mas antes de perguntar, antes dessa vida, desse modo de vida, disso chegar para você, como é que você seria se isso chegasse para você amanhã? Essa é a pergunta mais importante aqui desse vídeo. E você conseguiria sustentar isso? Sustentar essa vida que você busca? Então, o que você precisa se tornar para não sabotar uma vida inteira de desejos, de sucesso, de riqueza que está para chegar quando você imaginar a vida que você quer? Se olha para dentro, pega uma folha, escreva tudo o que você deseja, mas também escreva assim, ó, na parte da frente da folha, escreva o que você quer. Escreva tudo. Aí você vai virar a folha. Atrás você vai escrever quem você verdadeiramente é. O que você precisa fazer para aquilo ali realizar. Faça esse exercício. Aí você vai ver que você viveu uma vida de que você não era quem você era de verdade. E tudo estava escondido atrás dessa folha. E a partir do momento que você encara isso, a página vira e a sua vida começa a prosperar de forma linda. Certo? Gente, espero ter ajudado com esse vídeo, tá? Já deixa seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo com quem precisa dessa mensagem, tá certo? Que, mais uma vez, aqui agradeço a presença de vocês, um grande beijo, agradeço demais. Já deixa seu like, se inscreva, ajuda o canal aqui a crescer. E a gente se vê sempre nos próximos vídeos, tá certo? Um grande abraço, até mais. Paz.